Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência dos materiais 2. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o comportamento dos materiais, dando um destaque hoje para os efeitos elásticos, os comportamentos elásticos e plásticos dos materiais. Então, como eu disse, vamos falar sobre comportamento plástico e elástico, falar um pouquinho sobre o comportamento elástico esterético, né? Só falar sobre esse efeito, né? E vamos terminar a aula falando um pouquinho sobre fadiga, né? E o que ela tem a ver com essa questão do comportamento elástico. Segundo a teoria que a gente já estudou, né? Quando o material ele está no regime elástico, as deformações desaparecem ao remover a força que provocou. Então, quando eu estico o material, né, a gente agora vai ter que, na aula de hoje, entender esse gráfico como é a representação de um corpo de prova, que quando aplicada uma carga nele, ele tende-se a esticar. Esticar porque a gente está considerando aqui como sendo positivo. Então, quando você traciona, você estica o material. Então, este comportamento, a gente geralmente pensa nele como sendo um comportamento puro, né? Um comportamento linear. Quer dizer, se eu estico o material, se eu traciono o material, ele estica. Se eu tirar essa tração, o carregamento, ele encolhe e volta ao tamanho original dele, certo? Esse comportamento puro linear, ele acontece só em situações muito restritas e com uma quantidade de materiais muito pequena. A grande maioria deles tem o comportamento não linear representado na figura B. Quando eu tenho um carregamento, né, quanto mais carga ele recebe, mais ele deforma. Mas ele quase sempre, quando você descarrega ele devagar, ele vai tendo o mesmo comportamento de encolher até a posição original, certo? Então, os materiais que a gente usa nas estruturas normalmente são desse tipo, né? Olhando assim ele na realidade, a gente às vezes trata como isso, né? As teorias de cálculo, né, levam em consideração isso, que é nada mais nada menos do que a teoria de, como é que é, das molas. E aqui é o comportamento real. Então ele com pouco, no começo de carga ele tem uma deformação pequena, mas quando você vai carregando ele vai tendo deformações cada vez maiores, né? A gente então tem nos materiais estruturais normalmente esse comportamento. Existem outros materiais que podem ser de diversos tipos, até compostos, alguma coisa assim, em que quando você carrega ele tem um desenvolvimento e quando você descarrega ele tem um outro desenvolvimento. Então esse daqui com o início de carga ele tem pouco deslocamento e depois ele tem grande deslocamento, e aí na volta ele continua com esse mesmo comportamento. No começo da volta pouco deslocamento até grande deslocamento. Isso daqui é o que a gente vai ver que é o efeito esterético, tá? Eu vou falar dele um pouco depois, que é normalmente um pouco teórico, porque na verdade o que acontece é eu tenho um carregamento, depois eu tenho uma descarga e eu tenho um resíduo de deformação que fica na minha peça. Então, mesmo tirando toda a carga, ele não volta ao tamanho original, ele fica um tanto. Esse comportamento esterético que eu falei, que é esse, ele vai num caminho e volta no outro, né?
é, ele não é considerado um comportamento elástico puro, né? Existe uma perda de energia no processo de tração e de destração, de carga e descarga, né, do corpo de prova, e essa perda de energia quase sempre na forma de calor. Alguns materiais essa perda de energia é às vezes até energia elétrica, né? Existem estudos de materiais piezométricos, acho que é esse o termo, em que ele libera nessa compressão e tração energia elétrica, mas no geral os materiais eles têm uma perda na forma de calor. Então, quando eu carrego, ele perde calor, quando eu descarrego, ele perde calor de novo. E por dar essa diferença, quando a gente vai fazer o cálculo de energia utilizado nesse processo, esta área, né, essa área interna, é o somatório da energia que é perdida, no caso o calor, e ela é normalmente denominada de esterese mecânica. Tem outros tipos de esterese, mas não vem ao caso. Essa tal característica de esterese mecânica, ela é uma consideração importante quando eu estou selecionando materiais que, por exemplo, servirão como amortecedores, né? Porque na tração e compressão, o amortecedor, a finalidade dele é absorver um movimento cíclico, tá? Uma vibração da estrutura, né? Então eu tenho uma estrutura que vibra, o amortecedor ele tem a função de absorver essa vibração. Então, normalmente esses materiais, por ter essa característica de transformar a compressão e a tração em calor, ele vai dissipando esse movimento vibratório, né, e transformando ele em calor, certo? Então, um pequeno exemplo, né, estádios de futebol, eles são calculados para sofrer uma vibração, um impacto muito grande, né? Quando o público está pulando, né? Ele vibra, são vibrações de alta amplitude, né? Muitas vezes vocês já devem ter visto algum estádio, uma filmagem de estádio. Eu vou ver se eu procuro na internet e coloco na aula, né? A vibração de um estádio, ela pega amplitude de 10, 15, 20 centímetros, é muita coisa. E às vezes, muita coisa começa a incomodar as pessoas. A estrutura é calculada para aguentar isso, mas às vezes as pessoas veem essa amplitude enorme e se sentem incomodadas. Então, eu posso colocar amortecedores nessa estrutura, né, em que eles vão diminuir essa amplitude. Aí ele passa a ter 4, 2 centímetros só de amplitude, e aí incomoda menos aos usuários do futebol. Se bem que na hora da partida eu acho que ninguém presta atenção para nada, o estádio vai cair, eles só vão perceber depois do apito final do juiz, né? Então, conhecendo um desses comportamentos, né, a gente vai continuando a pensar, né? Então, o que acontece? Eu tenho normalmente carregamentos e descarregamentos, e o nosso objetivo é que o material, depois de carregado, ele volte à posição original. Só que a gente sabe que, dependendo do nível do carregamento, aqui, ó, se ele estiver dentro da fase elástica, ele vai voltar, depois de descarregado, ele vai voltar para a dimensão original. Mas se ele passar da fase elástica, pegar a fase plástica, quando ele retornar de novo, né, for descarregado, você vai perceber que o corpo de prova ele ficou maior do que no início do ensaio. Ele teve uma deformação residual.
E a gente obviamente trata essa deformação de forma linear, como está desenhado aqui, né? Essa resposta tensão-deformação, ela é tratada de forma linear, mas na verdade ela tem uma característica mais parecida com esse comportamento desses desenhos que estão aqui. Ele vai não linear e volta não linear e ainda tem um resíduo aqui de deformação. A deformação plástica ela pode ser causada pela intensidade da tensão. Então, quando a tensão é muito, passa além do limite de escoamento, ele entra na plastificação. Ou ele pode ser causado também pelo tempo de aplicação de força. Então, certos materiais têm essa característica que é a fluência. Então, mesmo que eu aplique uma tensão pequena dentro da fase elástica, com o tempo, né, o material vai se, vamos dizer, degradando, e ele vai sozinho entrando, sem precisar acréscimo na tensão, entrando na fase plástica. O concreto é um que ele, na verdade, tem um período em que o concreto novo ele tem fluência, né? Na verdade, eu acho que na vida inteira do concreto ele tem fluência. Só que a fluência ela é mais destacada no começo, quando ele ainda não endureceu completamente. Depois que ele entra em fase de endurecimento, o endurecimento é muito maior do que a fluência. Então você perde, teoricamente, o efeito da fluência no concreto, né? Concretos de 50, 60, 80 anos são muito mais duros do que eles eram quando eles foram formados, né? O método do desvio, então, aqui está falando do método do desvio para encontrar uma divisão entre o comportamento plástico e o comportamento elástico do material. Eu acho que a gente já deve ter falado disso daqui. Quando eu não tenho um ponto específico para dizer, esse até aqui é elástico e a partir dele aqui é plástico, né? Por quê? Porque ele, na verdade, esse daqui não é reto, é uma curvinha muito despistada, né? Como é que a gente faz para definir se ele ainda está no elástico, no plástico ou não tem? Não, a gente define que o início dele é elástico, né? E a gente busca, né, o ponto. Então eu vou testando o meu corpo de prova até encontrar um ponto que, quando eu descarrego, ele me dá uma tensão residual. Uma deformação residual em torno de 0,2% do tamanho do corpo de prova, certo? Então, se eu passar disso, se eu botar mais carga e ele me der um deslocamento residual maior do que isso daqui, é porque eu já entrei realmente no comportamento plástico. Mas se estiver dentro dele, é tratado como sendo a fase elástica do objeto, certo? Ele é chamado de método desvio, né? Porque você desvia o trecho linear para 0,2% para o lado, para achar o ponto onde então a divisória entre o comportamento plástico e elástico. Normalmente esses materiais, né, quando ele tem o patamar de escoamento atingido, é sempre obtida então uma deformação residual. Isso é o que diz que o material entrou no comportamento plástico, é porque ele está oferecendo uma deformação residual, né? Isso não quer dizer que o material perdeu a resistência. Significa simplesmente que o material ele tem agora uma deformação residual. Se eu carreguei, passei para a fase plástica e voltei, ele tem uma deformação residual. Se eu pegar, botar ele de novo na máquina, ele vai indo com aquela deformação residual
e vai ter o mesmo comportamento que ele teria se ele tivesse, se eu no ensaio original tivesse continuado a partir do ponto C, né? Então ele vai tentar pegar a trajetória de deformação dele que ele tinha quando ele estava original, né? Então ele não perde o limite de resistência dele, ele só ganha essa deformação residual. Aqui tem um ensaio, alguns fazem esse ensaio exatamente para definir no elemento as características elásticas e plásticas, né? E que é muito comum nos aços doces, né? Que são os aços que tem pouca quantidade de carbono, se não me engano. Agora eu dei um branco aqui, mas eu acho que são os que tem pouca quantidade de carbono. Então, ele original é o ponto A, né? E vai seguindo os pontos B, C, D, H, K, C', seguindo com a máquina. A máquina ela vai procurar o ponto B, o ponto C. Chegou no ponto C, ela tira carregamento do corpo de prova para achar o ponto D. Então, se entrou aqui no escoamento, óbvio que vai ter um deslocamento residual, né, que é a medida de A até D. Aí ele começa a comprimir. Isso daqui é tração, ó. Isso daqui é tração. Aí ele começa a comprimir para ver se ele encolhe, né, encolhe o material até chegar numa deformação. Ele passa do trecho elástico de compressão e passa para o plástico de compressão. Aí ele ganha de novo uma deformação residual, agora sendo comprimida. Aí eu descarrego essa compressão e começa a tração de novo. Então os aços que têm essas características bem claras, eles, à medida que você for fazendo esse ensaio, ele vai sempre fazendo a mesma coisa, a menos que você passe do platô de escoamento e entre lá no efeito plástico mesmo dele. Aí ele vai ter um outro comportamento em outra posição, certo? Então você estica tanto o metal que se você tentar comprimir ele de novo, mesmo assim ele não chega no tamanho original, tá? É uma característica dos aços doces, né? Então aqui tem, eu vou depois disponibilizar essa transparência para vocês verem. Aqui tá mais ou menos passo a passo como é feito esse ensaio. Aqui já é todo, tá? Então, ó, passo a passo. Você começa aplicando, passa do patamar de escoamento, aí você começa a tirar a carga e comprimir para passar também para o outro. Então, força de compressão, descarregamento, né? Aí ele entra no escoamento de compressão. Aí você descarrega a compressão, então você vê que ele ganhou uma deformação residual agora de encurtamento, né? E aí você pode indo fazendo esse ensaio várias vezes e avaliando o comportamento do metal. Aqui, ó. Então você volta a tracionar ele de novo, ele pega esse comportamento da compressão, repete ele para tentar atingir de novo o patamar de escoamento, né? Ou então, se você fizer o ensaio passando do patamar de escoamento, já entrando lá na plastificação, ele vai ter também o mesmo comportamento. Vocês veem que é tudo deslocado. Essa curva de baixo ela passa a se formar lá em cima, mas com a mesma intensidade, e ele vai atuando nessa região. Isso daqui ocorre porque a gente diz que o aço encruou, né? Ele sofreu um processo de encruamento e ele acaba trabalhando em outros níveis de tensão e de deformação. E aqui ele faz uma análise dos pontos, cada um dos pontos que ele acabou encontrando, né? O ponto A, o K e o K' são pontos onde não existe carregamento nenhum sendo aplicado no corpo de prova, né?
Então é onde é feita a análise do que acontece com o elemento. E por último, né, carregamentos repetidos e fadiga. Só para a gente complementar essa aula aqui, né, vamos falar um pouco da questão dos carregamentos repetidos e da fadiga que ocorre nesses carregamentos repetidos. Um exemplo clássico é a roda e o eixo, né? A roda, ela está sendo aplicada aqui no chão e ela faz uma força para cima no eixo, na ponta do eixo. Então o que acontece é que o eixo se curva para cima. Se ele se curva para cima, o ponto A, né, ele é comprimido, o ponto B é tracionado. Quando a roda gira 180 graus, a força continua para cima. E aqui o que acontece? Quando a força empurra o eixo para cima, inverteu. O B que estava tracionando, ele passa a ser comprimido, e o A que estava sendo comprimido passa a ser tracionado. Então imagine um automóvel com a roda e o seu eixo. Ele rodando na estrada, ele constantemente fica alterando compressão e tração no ponto A e no ponto B. Só no ponto A. Às vezes a tração, compressão. Considerando que o material nesse vai e vem de tensão, né? Isso aos poucos vai mudando a característica do material, né? E ele começa a se transformar, na verdade, né? A fadiga, ela tem a tendência de transformar normalmente os materiais dúcteis em materiais frágeis, né? E aí faz o material se romper numa tensão menor do que a resistência à ruptura original que ele tinha, né? Esse é o processo da fadiga. É por isso que muitas vezes alguns caminhões, ele está andando na estrada e de repente a roda solta, né? Seja por fadiga dos parafusos, seja por fadiga do rolamento que segura a roda ou mesmo do eixo. Por quê? Porque existem limites, né? Muita gente estuda exatamente os processos de fadiga, porque é eles que vão identificar qual que é a forma mais adequada de se projetar, por exemplo, os veículos. Ok? Então, esse daqui era uma última coisa. Eu vou depois postar uns videozinhos para vocês verem a respeito desses dois assuntos.